Então, sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Estamos aqui hoje para realizar a quarta sessão do Fórum Internacional o Atlântico Sul, um sistema de economia política. Nós iremos hoje ouvir o professor João Noel Gonçalves, eu vou apresentá-lo. O professor é doutor em Ciências pela Universidade Federal Rural do Rio, tem uma tese sobre a água, né, do ponto de vista econômico, realiza um projeto de pesquisa que se chama Economia e Poder no Atlântico Sul, África do Sul, Angola, Argentina e Brasil, que está em uma segunda fase. Esse projeto está baseado no Núcleo de Estudos Avançados da Universidade Federal Fluminense, né, e no Instituto Universitário de Lisboa. O professor tem dupla nacionalidade, é brasileiro e angolano, publicou um livro muito importante que se chama Economia e Poder no Atlântico Sul, do capitão Gonçalves Arco, capitão Jair Bolsonaro, que me parece, a primeira fase da pesquisa, e acabou de publicar um livro sobre o racismo, uma discussão sobre o racismo, que se chama As Imposturas Identitárias. Bom, na sessão de hoje, a gente vai falar sobre economia e política no Atlântico Sul, panorama geral. Onde que está o contexto disso? O nosso objetivo aqui é pensar a ideia do Atlântico Sul, a bacia do Atlântico Sul, se nós podemos criar um sistema de economia política. Então, a gente está hoje na quarta sessão e eu gostaria muito que todo mundo depois, então, pudesse divulgar o nosso canal, né, no YouTube, assinar o nosso canal, ver as palestras anteriores e nos nossos canais no Instagram, tá certo? E aí, ao final, professor, fica à vontade, tem um tema, ao final vamos fazer um debate. Tá bom, professor? Muito obrigado por aceitar o convite e a palavra está contigo. Olha, muito obrigado pelo convite. A gente já tem conversado, já assisti uma das sessões. A gente tem conversado bastante em torno, assim, em off, né? Eu e o Jair temos conversado em torno da problemática do Atlântico Sul, que é uma problemática que, bom, o Atlântico Sul é uma das regiões do mundo com segredos mais bem guardados. Costuma-se dizer isso na área dos estudos estratégicos. E eu escuto muito isso porque o Núcleo de Estudos Avançados da UF, onde eu funciono, está dentro do Instituto de Estudos Estratégicos. A noção de estudos estratégicos é uma noção muito ampla, né? É uma noção que vai, no caso concreto do Brasil, vai até o futebol. E tudo que é hard power ou soft power é objeto de estudo estratégico. Estamos assim. Para quem acha que dar o exemplo do futebol é um pouco forçado, eu lembro como o Catar se bateu quase militarmente para conseguir organizar a Copa do Mundo. E a Alemanha, que considerou um caso absolutamente nacional, inclusive corrompendo federações para que não fosse a África do Sul no ano em que a Alemanha organizou isso. Realmente é um impacto terrível quando a gente olha, e no Atlântico Sul também tem essa discussão, ou seja, que a maior parte, tirando Brasil e Argentina, que são potências em futebol, e o fato de serem potências em futebol, levanta para os outros países do Atlântico Sul, sobretudo do lado africano, e sobretudo para Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Levanta um problema de diferença de nível, para vocês verem como é que é. Bom, mas aqueles conseguem, a gente não consegue. Por quê? Nós estamos sempre ausentes, né, de um palco que é um palco fundamental. Agora, estamos num momento em que estar presente no palco mundial é absolutamente decisivo. E a gente notou que o Atlântico Sul, se a gente for muito lá para trás, eu tive que fazer uma introdução histórica nesse livro que o Jair falou, que é o resultado da primeira parte do projeto, uma introdução histórica, porque eu notei que muita gente não sabia como é que o Atlântico Sul se construiu enquanto instrumento internacional. E é claro que antes de ser construído como instrumento internacional,
ele funcionava como um instrumento econômico importante nas escalas regionais. Do lado sul-americano nem se conhece muito, mas do lado africano sim, em virtude da literatura árabe, que falava muito nesse aspecto. Mas antes disso, eu vou só fazer um pequeno histórico de como é que como é que eu cheguei a este projeto. Eu cheguei neste projeto para a primeira vez que eu pensei que era importante fazer esse estudo foi durante a transição. Tem alguma interferência, não tem? Tem algum microfone que está ligado aí, algo assim. Então, eu tive participação nas duas guerras angolanas, sobretudo na guerra pela independência, mas depois na guerra civil, com um posicionamento contrário às interferências da Guerra Fria no contexto interno angolano. Eu não sei qual das duas me criou mais problemas, mas, enfim, a partir de um certo momento, na segunda, houve um desequilíbrio estratégico muito forte, porque as forças governamentais ganharam uma supremacia muito grande sobre o adversário, sobre a UNITA. Eu não vou explicar o que é. A UNITA era uma força de oposição que não aceitou o resultado das eleições de 1992 e prosseguiu a guerra. Foi a chamada guerra órfã da Guerra Fria, já não tinha Guerra Fria, tentou continuar por meios próprios. Ora, o Atlântico Sul tem muitos países com essa capacidade que nem todos os continentes, nem todo mundo tem, que é a capacidade de continuar uma guerra com esse impacto, com meios próprios, sem precisar de apoio internacional. Por exemplo, na África, acabou a Guerra Fria, acabou a Guerra de Moçambique. Nenhum dos dois lados tinha capacidade sozinho de andar. E no caso concreto de Angola, país produtor de petróleo e de diamantes, a guerra se transformou também numa guerra de petróleo contra diamantes. Acontece que o petróleo é muito mais forte na economia angolana que os diamantes. Ora, a UNITA, essa força de oposição de direita, que depois agora tentou se corrigir, está tentando mais ser centrista, todo mundo é centrista no mundo de hoje. A UNITA cometeu o erro de rejeitar o resultado das eleições sem prova e, em seguida, fez então um esforço de financiamento da guerra através dos diamantes. Aí começou a história dos diamantes de sangue e é claro que foi um erro monumental. Isso movimentou muito o Atlântico Sul todo, porque isso aconteceu 2 anos antes, já estava o processo em andamento, 2 anos antes só para terminar, a UNITA, o impacto da economia nisso. A UNITA, com contrabando de diamantes, financiou o seu exército, mas se esqueceu que do lado do governo havia o petróleo. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista do grande instrumento econômico que a gente está vendo que é decisivo na guerra da Ucrânia, no caso de Angola foi arrasador. Simplesmente o que aconteceu com a UNITA é que foi derrotada militarmente. Não houve solução política. Tem guerras que não têm solução política. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Era possível colocar o Churchill negociando com o Hitler? Não era possível. Alguém tinha que ganhar. E no caso de Angola foi isso. Isso, inclusive, tem sido um estudo de caso em diversos centros de estudos estratégicos. Como é que a guerra de Angola como é que foi organizada? A gente um dia poderá falar nisso, hoje não vamos falar. O que a gente vai dizer é que foi no momento em que a situação estratégica e o próprio funcionamento econômico do Atlântico Sul mudou muito, porque quando isso aconteceu em Angola, quando essas eleições foram realizadas, já foi no quadro de um grande projeto, tinha caído já o bloco soviético, né? A independência de Namíbia foi uns meses depois da queda do Muro de Berlim, e isso alterou muito. E o Brasil, naquela altura, tinha um governo militar. Na altura, em 92, já não era governo militar, mas vinha com uma tradição, desde o governo militar, de reconhecer o governo de Angola, que foi, durante muito tempo, um governo marxista. E depois, é claro que quando chegou em 92, virou capitalista absoluto, como está agora, né? Mas, de qualquer forma, manteve é um pouco como a Rússia, né? Que a União Soviética era dirigida pelo Partido Comunista. Quando tudo isso acabou e a Rússia ficou como uma federação e a União Soviética acabou, muita gente de esquerda no mundo continuou apoiando a Rússia. Continua apoiando a Rússia. Apesar de ser um governo que tem até ligações à força de extrema-direita na Europa e tudo mais, mas há digamos que nas elaborações ou diplomáticas ou estratégicas de partidos políticos, a tradição acaba contando. Por quê? Porque muita gente acha que tem a história do adversário principal, do inimigo principal,
e tudo que for contra o inimigo principal apoia, mesmo que não tenha as posições que já teve, ou que acham que deveria ter tido, ou que representam um fator de equilíbrio mundial. Também tem esse outro aspecto. Ora, naquela altura, o grande problema, o Brasil fazia uma leitura, estávamos numa altura em que o governo era, quando em 92 ainda não, mas quando se chegou em 94, que a guerra de Angola atingiu, a segunda guerra de Angola atingiu o seu ponto mais alto, eu senti perfeitamente que estava num contexto em que o combate que a gente estava desenvolvendo era muito mais difícil que o combate contra as forças portuguesas coloniais, porque as implicações internacionais eram pesadíssimas. E então, o que estava acontecendo? Uma negociação muito dura na África do Sul, por um lado, e, por outro lado, uma tentativa de solução política em Angola que nós, que estávamos envolvidos, sabíamos que não ia ter. Quem acompanhava isso muito de perto era o Brasil e não a Argentina, o Uruguai, do lado sul-americano. Por quê? Porque as Nações Unidas começaram montando um dispositivo que acabou funcionando só a partir de mais tarde, já tinha funcionado na altura das eleições, foi desmontado, que é o dispositivo das Forças de Manutenção de Paz. E havia, enfim, desde a Guerra das Malvinas, uma coisa que se chama as opacas, que é a zona eu nem sei o nome todo daquilo, porque não funciona direito, mas pronto, vamos chamar a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, que foi uma iniciativa brasileira dos anos 80, tanto a Guerra das Malvinas, e esse mesmo dispositivo da Guerra das Malvinas tentaram aplicar Angola com uma outra dimensão, que era a colocação de tropa internacional no terreno, que foi colocado. Foi um dispositivo importante. A primeira leitura que as Nações Unidas fizeram é: essa tropa tem que ter africanos e depois vai ter latino-americanos por cada língua. E então o Brasil esteve presente, no certo momento o Brasil comandou, mas a principal força durante bastante tempo foi a força do exército uruguaio, que é um exército pequeno, mas é um exército muito treinado para operações desse tipo. Simultaneamente, o processo sul-africano se desenvolve. Nessa altura, a diplomacia brasileira se torna, então, pela primeira vez, mais ativa em relação à África. É a partir da queda do apartheid que o Brasil começa a se movimentar. E aí, nesse momento, a guerra estava começando já em 94, atingiu o ponto alto, depois foi descendo, mas eu estava envolvido no movimento de direitos humanos e me perguntaram se eu não estava com vontade ou com disposição para ir até a África do Sul, acompanhar o processo, a transição sul-africana. E acompanhei as negociações de Kempton Park, foram negociações entre o antigo governo branco e 18 partidos políticos, e depois fiquei mais 2 anos na África. E aí, numa dessas, já depois das eleições, quando o ANC e o Mandela ganharam, visitou a África do Sul o então ministro das Relações Exteriores do Brasil, o ministro Lampreia. E muito acidentalmente a gente se encontrou num hotel do Cabo, o Mount Nelson, que é um hotel conhecido por juntar tudo quanto é diplomata do mundo, mas dizem que metade dos diplomatas são espiões. Cape Town é um ponto de observação terrível, né? Desde o tempo do Bartolomeu Dias, né? Desde 1400 e pouco, que é um ponto de observação importante, é um ponto de encontro de 2 oceanos. E na conversa eu fiquei com a impressão de que, naquela altura, era, portanto, Lampreia, o presidente era o FHC, e eu fiquei com a impressão de que o Brasil estava pensando, naquele momento, em que uma África do Sul democratizada poderia entrar para o Mercosul. Era direto assim. E essa ideia, conversei com alguns colegas e a gente achava, ou entrar no Mercosul não deve ter muito sentido, não deve ter condição para isso, mas que vai ter um acordo aqui no Atlântico Sul, um acordo econômico, não tenha dúvida nenhuma que vai ter. Uma série de contatos de bastidores, a situação em Angola ficou complicada até mais ou menos 1999, e foi aí que, olha, eu entrei na universidade em 1966, só fiz doutorado em 2003, isso tudo por causa da guerra. Quer dizer, a minha fase de graduação se fazia nos momentos de refluxo da guerra. A gente tinha bases no exterior, tive uma vez no Congo, uma vez no Senegal, e quando havia refluxo quer dizer que havia situações de derrota. A gente usa essas expressões, né, que era refluxo, e às vezes durava 1, 2 anos,
e eu consegui fazer a minha graduação na França, assim, por 3 vezes, e depois fiz o mestrado à distância, que só ia lá defender, que tinha um orientador que era um cara que tinha estado na resistência francesa, um senhor já mais velho, e que dizia que nas minhas ausências ele justificava como se eu estivesse fazendo trabalho de campo. E não era muito mentira, mas não era exatamente isso, né? E eu aprendi o que é ser o chamado professor legal, e quando eu virei professor, procurei também funcionar um pouco com esse tipo de ética, esse tipo de comportamento. Mas o fato é que, nesse meio termo, há uma série de contatos de caráter diplomático, as mediações que são feitas na guerra de Angola se tornam desnecessárias, porque um dos lados ganhou, era o que a gente pensava, mas se tornou desnecessária, mas ao mesmo tempo estabeleceu um monte de contatos. E esse monte de contato vai servir mais adiante, e esse mais adiante é, então, a partir de 1998, começa uma negociação que foi muito difícil, mas que, para esse tipo de acordo, não foi muito tempo. Foi uma negociação que, ao fim de 6 anos, produziu a Zona de Livre Comércio Mercosul-SACU. SACU é a União Aduaneira da África Austral, que é um dos principais acordos de livre comércio sul-sul. Esse sul-sul, no entanto, tem uns desequilíbrios, a gente vai falar em seguida, mas há um desequilíbrio que a gente fala desde já. Ou seja, que há duas potências, uma de um lado, outra do outro, que pesam tanto, que 80% da movimentação comercial é entre elas. Já viram que é Brasil e África do Sul. É claro que Angola tem muita importância, Angola está fora do acordo, e esse acordo levantou um problema, porque o equivalente ao Mercosul na África Austral não é SACU. SACU é a União Aduaneira da África Austral, que é a União Aduaneira mais antiga do mundo, criada antes do regime de apartheid, nos anos 20, mas o apartheid é a legalização do racismo que já havia. Então, quer dizer, era a supremacia branca sobre o conjunto da África Austral, que tinha países que não faziam parte da África do Sul. A antiga Suazilândia, que hoje é Swatini, o Botsuana, que é um grande produtor de diamantes, o Lesoto, que era um protetorado britânico, e, sobretudo, então, o antigo sudoeste africano, Namíbia, que tinha sido colônia alemã e palco de combate na Primeira Guerra Mundial, e a África do Sul, não podendo, porque os ingleses não deixavam tomar tudo isso, criaram uma união aduaneira com uma moeda única, e isso acabou ganhando, inclusive, dimensão de tal forma que, quando o ANC tomou o poder, manteve. E manteve com uma característica que, para acordos comerciais, tem mais força, então, do que a própria SADC. SADC é Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Todas as macro-regiões africanas, as 5, têm comunidades de desenvolvimento, que não funcionam economicamente, porque tem que resolver problemas institucionais antes. A gente vê, por exemplo, a da África Ocidental, a CDAO, passa o tempo todo a resolver conflito no Mali, conflito no Burkina Faso, conflitos com o jihadismo e tudo isso. Ora, ao mesmo tempo que temos esse contexto nas margens do Atlântico, na margem africana do Atlântico Sul, o fato de que o apartheid caiu e o fato de que as relações com o apartheid com a África do Sul, já podiam ser estabelecidas. O Brasil, a Argentina nunca teve muitas inibições, porque durante o governo militar teve muita ligação à África do Sul, não tinha problema de ter, e teve apoio militar, apoio em equipamento, mísseis de fabrico sul-africano que foram utilizados na Guerra das Malvinas, o que ia criando um problema muito sério. Uns Exocet, que eram fabricados na África do Sul, ia dando um problema muito sério com o Reino Unido. É claro, como sabem, aquela história da velha Guerra Boer, e o governo ainda era um governo com muita na altura, o governo do Apartheid, e queria retirar o Reino Unido aqui do Atlântico Sul. E deram um apoio importante, inclusive com peças de reposição a alguns Mirage que havia na Argentina. Os franceses se retiraram mal, o conflito começou, deixaram os aviões desmontados sul-africanos. Depois isso foi revelado, no certo momento foi segredo, mas depois foi revelado. Mas é um fato que o fim do apartheid criou um contexto político-militar diferente no Atlântico Sul. E nesse momento, nunca anunciam, mas há um conjunto de manobras navais constantes aqui no Atlântico Sul.
Elas têm três pontos de apoio importantes, que são alternadamente um porto da Argentina e um porto do Uruguai. No Brasil é o Rio de Janeiro e na África do Sul, então, é a Cidade do Cabo, onde está a famosa base de Simonstown, que é um complexo militar tremendo, quer dizer, foi montado no tempo do Apartheid. O Apartheid era um regime de extrema-direita extremamente nacionalista. E eles entenderam que se deixasse um vazio numa via oceânica deste tipo, alguém ia preencher isso. E esse alguém eles não queriam ninguém, nem ocidental, porque sabiam que os ocidentais estavam contra eles. Era um regime anacrônico. Até eles criaram a base naval de Simonstown, que é uma base, inclusive, com bom equipamento. Não tem porta-aviões, mas tem submarinos, cruzadores, torpedeiros, muitas fragatas, e faz uma vigilância muito grande, com uma capacidade de um raio de ação tão grande, que tem, inclusive, navios adaptados para a navegação na Antártida, navios quebra-gelo. Ainda há pouco tempo, um navio russo ficou lá, e foi um sul-africano e um argentino que foram lá tirar. Ora, este quadro permitiu aqui na região uma movimentação marítima muito grande, e essa movimentação marítima leva a que mesmo países pequenos, que têm informação privilegiada, naturalmente, países pequenos do ponto de vista militar, não é o caso da Namíbia, né, que sinta a necessidade de construir uma marinha de guerra, e com quem construiu? Com o Brasil. Inclusive, eu estive numa banca em que o almirante Álvaro Monteiro, que foi comandante dos fuzileiros navais, defendeu aqui na UF a sua tese de ciência política com esse acordo. Brasil, Namíbia, em termos de marinha de guerra. Isso era para evitar, a Namíbia podia ter pedido à África do Sul, mas para diminuir a dependência com a África do Sul, pediu, então, para o Brasil. Bom, em 1994 e 1995, eu comecei pensando lá na Universidade do Cabo, como estavam as relações entre os dois lados do Atlântico Sul, e o que a gente constatava é que havia um grande crescimento percentual nas trocas entre o Brasil e a África do Sul. Esse crescimento percentual é um pouco como a história de 2020, que a gente já vai falar o que quer dizer, ou seja, que se partia de uma base tão baixa, porque havia realmente a maior parte das coisas estava sob embargo na África do Sul. Então havia crescimentos de 200%, mas eram 200% que davam um montante ainda muito limitado, porque tanto do lado do Brasil, tanto do lado da América do Sul, quanto do lado da África Austral, havia ainda muito protecionismo. Portanto, à medida que a negociação, que eu soube que a negociação ia avançando, enquanto eu estava na Universidade do Cabo, sobretudo no ano de 97 e 98, nós éramos muito consultados. E o fato de eu ser de Angola e saberem que eu tinha muitas ligações familiares e tudo mais, o Brasil, na altura, ainda não tinha a cidadania, mas sabiam disso, muita gente vinha falar, perguntar, pedir dados, como é e tal. E nós sentíamos, então, que a negociação estava avançando. Foi um projeto que se acentuou em 1999, quando falhou a Conferência da Organização Mundial do Comércio, em Seattle. Estarão lembrados, foi aí que apareceram alguns grupos insurrecionais. A conferência não teve lugar em Seattle, foi completamente impedida por manifestações de rua. O Black Bloc apareceu aí, foi aí que foi criado. E enquanto isso não funcionava, num dos grandes hotéis, de novo o Lampreia, e nessa altura já o ministro das Relações Exteriores da África do Sul, combinaram então que era tempo de avançar o acordo, de acelerar as negociações e de estabelecer digamos que níveis por bloco. O que estava em negociação eram 1000 e poucos itens, como preferirem. E, quer dizer, é muito detalhado, né? Não é só eu posso exportar parafuso para a África do Sul. Não, é o parafuso A, o parafuso B, C, D, E. Eu posso exportar açúcar para a África do Sul, ou posso importar da África do Sul manganese e carvão, mas cada um tinha vários. Então, a negociação implicou centenas de pessoas, consultas a um monte de pessoas. A partir de um certo momento, a África do Sul disse que não queria negociar sozinha e que ia chamar o SACU, os outros países da SACU, coisa que não teve problema nenhum na América do Sul, aceitaram imediatamente. Acontece uma reunião de cúpula do Mercosul em Florianópolis,
foi a última do governo do Fernando Henrique. E nessa, o Chile anuncia que o Chile, que é membro associado do Mercosul, não era membro pleno, mas como membro associado se sentia à vontade para fazer um acordo direto com os Estados Unidos, coisa que o Mercosul procurava evitar. Ou seja, que o projeto NAFTA, que falhou, mas permitiu depois, os americanos abriram mão disso, mas fizeram uma série de acordos em bilateral. E o Chile, na altura, foi um dos que fez isso. O diplomata brasileiro que conduzia as negociações tem até um nome parecido com o meu, mas no meio tem um nome que não tem nada a ver comigo, que é José Botafogo Gonçalves. Eu digo que não tem nada a ver comigo, Botafogo, porque eu sou Flamengo. Então, quer dizer, mas ele desempenhou ali imediatamente, teve uma jogada política muito bem concebida, que os sul-africanos adoraram, logicamente. Portanto, o Chile sai, nós convidamos a África do Sul a participar da cúpula em Florianópolis. E veio o próprio presidente sul-africano, já à altura já não era o Mandela, que era o Thabo Mbeki. E aí ficou fixado definitivamente. Não é a entrada da África do Sul no Mercosul, mas é um acordo do Mercosul-SADC. E um acordo, então, foi assinado em dezembro de 2004, que é o Acordo de Belo Horizonte. Este é um dos acordos menos conhecidos no Brasil. O pessoal não sabe exatamente do funcionamento desse acordo. Se fosse um acordo com o Japão, todo mundo saberia. Olha aqui, a partir dessas negociações tiveram um efeito formativo muito grande dentro do Itamaraty, que eu senti essa evolução. E era uma coisa que eu explicava muito bem, porque uma vez me convidaram, em 99 já estava a guerra em Angola resolvida, e eu decidi, inclusive minha filha mais velha brasileira, me pressionava muito para eu voltar para o Brasil, e eu tenho uma história muito longa com o Brasil, né? Já com 17 anos eu estive aqui, e isso foi em véspera do começo da guerra pela independência. Eu me apaixonei pelo Brasil, mas tinha as minhas solidariedades em Angola, tinha que voltar para a guerra. Então eu disse, bom, eu vou 17 anos, né? Eu vou concluir a guerra com os meus amigos e depois eu já estou de volta. Isso foi no final dos anos 60. Eu só voltei no final dos anos 90. É para vocês verem que as minhas noções de calendário estavam um pouco defasadas em relação ao que é uma guerra e o que é um país com uma posição estratégica importante aqui na área e depois importante do ponto de vista dos recursos que tem. Mas pronto, em 1999, quando eu voltei, eu senti que a negociação realmente ia ser conduzida num ritmo um pouco mais acelerado do que a da União Europeia. Muita gente dizia que não. Ora, a da União Europeia não foi assinada até hoje, e essa foi assinada com facilidade. Havia muitos interesses comuns dos dois lados, e esses interesses eram, então, divulgados, de caráter comercial. Mais do que a política de Estado, há uma política de empresa, e o setor automobilístico desempenhou um papel muito grande. Por exemplo, num dado momento, a Fiat, que monta carros no Brasil e na África do Sul, fazia umas peças na África do Sul, fazia outras peças no Brasil e andava de um lado para o outro com as peças. Isso aconteceu agora com a Renault, durante a pandemia, que era mais fácil fazer umas peças Renault na Polônia, outras em Portugal, imagina 2 pontos. Bom, a Europa é pequena, mas 2 pontos assim meio distantes, e juntar. Então, havia depois outras estratégicas, em termos de petroquímica. A África do Sul tinha conseguido um processo que é muito caro, mas muito interessada na pesquisa petrolífera e no refino sofisticado. A África do Sul estava tirando, como por causa do embargo, estava tirando petróleo do carvão. É possível, mas é caríssimo. Ficou o preço do caviar, como a gente dizia. E os dois países se aproximaram muito, porque havia pressão, então, das empresas, e aqui é que as multinacionais, a gente viu nessa negociação como é que as multinacionais empurravam para esse acordo, ou seja, a movimentação das peças tinha que ser com desconto alfandegário de 100%, se possível, acho que está 90%, e depois, então, o não divulgado é do ponto de vista militar. Ora, o não divulgado, bom, além das manobras navais que há aqui, de repente há uma agora que a gente nem sabe, né, que está andando aí, mas um acordo que foi feito entre a Aeronáutica Brasileira e a Denel, que é uma empresa de material de guerra da África do Sul, de construir um míssil terra-ar, que eu não sei em que estado isso está, porque a empresa sul-africana é uma das que está com dificuldades financeiras neste momento. Isto nos dá uma ideia de um determinado movimento interno
do próprio Atlântico Sul, da própria dinâmica dentro do Atlântico Sul, que não havia antes. Ou seja, que a África do Sul olhava para o Brasil olhava para a África do Sul, achavam muito interessante estar um em frente do outro. Do ponto de vista marítimo, isso é que conta para o comércio internacional, do ponto de vista marítimo, eram as distâncias mais curtas, fica muito mais perto da África do Sul, de Angola para aqui, do que na Europa. De avião já é outra história, que vai por cima da... Mas o transporte de mercadoria da escala do comércio exterior, 90% anda no mar. E isso era... Mas o que havia eram as ligações com as metrópoles, e cada um tinha a sua metrópole. O Brasil muito orientado para os Estados Unidos, em certos casos para a Europa também, mas a África do Sul claramente para a Europa, né? Tanto que a África do Sul é um elemento assim de comparação com o Mercosul. A África do Sul, o governo democrático sul-africano entrou em funções em abril de 94, no Natal de 94 tinha já assinado um acordo com a União Europeia. Foi uns meses, assinaram imediatamente. O acordo foi feito em cima das trocas que já existiam. Enquanto que no caso do acordo entre o Mercosul e a SACU, procurava-se estimular, e estimulou, de certa forma, teve problemas agora muito sérios com a redução das exportações e das importações dos dois lados durante a pandemia. Isso, aliás, me obrigou, eu tinha feito um primeiro texto, que era do capitão Gonçalves Arco, o capitão Jair Bolsonaro, tive que fazer um segundo texto, que o Jair tem também, em que tem um capítulo suplementar só sobre a economia da região, como é que ela se comportou durante a pandemia. E é um fato curioso, que isso eu queria expor com um pouquinho mais de calma adiante, mas então muita gente no Brasil me pergunta, em relação ao primeiro texto, esses dois capitães. Bom, Bolsonaro hoje toda a gente conhece, mas quem é o capitão Gonçalves Arco? E aí só os historiadores que mexem mais nesse aspecto é que sabem. Eu tenho um certo conhecimento dele em virtude da minha infância e adolescência, que os portugueses nos obrigavam em Angola a estudar todos esses navegadores. E o Gonçalves Arco é exatamente o primeiro navegador português, o primeiro que sai para ocupar o quê? A Ilha da Madeira. E a ilha que não foi descoberta, eu não concordo com a palavra descoberta em caso algum. Portanto, o Brasil não foi descoberto, o Brasil tinha gente, quem descobriu o Brasil foi os índios, foi os primeiros que chegaram aqui. Mas o estabelecimento de rotas marítimas, rotas comerciais, eu acho que Portugal devia ficar satisfeito com essa designação. É uma honra terem feito isso, mas insistem ainda muito na noção de descoberta. No caso da Ilha da Madeira, não falam muito descoberta, porque a Ilha da Madeira, os portugueses tinham um mapa feito pelos espanhóis, copiado dos árabes. Portanto, os árabes já tinham estado lá. A navegação árabe era tão ativa que em 1200 e pouco, só um exemplo do Índico, ainda mais difícil. A ilha Maurício está completamente perdida no meio do Índico, estava perdida, né? Para lá de Madagascar. Já tinha sido visitada por navegadores árabes. Era uma navegação muito forte. E a navegação chinesa, que em 1400 e pouco já tinha chegado ao Quênia. E ainda agora se encontraram pessoas com DNA de descendência chinesa, que aliás os chineses convidaram a visitar. Portanto, não era assim exatamente um terreno virgem. E as indicações que havia para os portugueses não é que eles estivessem completamente no escuro e vamos descobrir à toa. Não foi assim. A ocupação da Ilha da Madeira por esse capitão Gonçalves Arco, que comandou uma caravela e conhecia a rota toda que chegou lá, ela tem importância para o Brasil, não só porque isso abre, isso internacionaliza ou globaliza, se quiserem, o Atlântico Sul. Isso aconteceu em 1429, mas, ao mesmo tempo, a colonização dessa pequena ilha ela vai ser usada como modelo para a colonização do Brasil. Primeiro, capitanias donatárias. É o esquema administrativo. Em segundo lugar, trabalho escravo. Ainda não sabem o que é que vão plantar, mas já sabem que tem que ser com escravo. E, em terceiro lugar, então, plantação de cana-de-açúcar, com mudas vindas da ilha da Sicília, e desenvolveram bastante, quer dizer, a ilha se tornou muito rentável, enriqueceram muito os donatários e seus descendentes, e abriu o Atlântico Sul. Abriu rapidamente para a escravidão. Quer dizer, os portugueses, com base na Ilha da Madeira, fizeram uma série de explorações ao longo da costa sul de Marrocos. Atenção que Madeira é politicamente Europa, mas é geograficamente África.
e muito para baixo, tá? Em frente ao sul de Marrocos. Mais abaixo são as Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias estavam incluídas, essas eram habitadas, a Madeira não, e rapidamente os portugueses chegaram à costa da Mauritânia, onde começaram a escravidão. O primeiro mercado de escravos é feito em Portugal em 1444, no Algarve, com escravos raptados, uma agressão direta, na ilha de Arguim, na Mauritânia. Ora, quando os portugueses chegam ao Brasil, quando começam a pensar numa política para o Brasil, está a uma distância de quase um século, fala 1429. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas a colonização é, como sabem, umas décadas depois. Então, aquilo foi muito fácil definir lá no Palácio em Lisboa, definir que vamos reproduzir a Ilha da Madeira a grande escala. Aqui não vai haver limite para fazer as plantações. E aqui o que vai ser necessário é mão de obra que não é 300, 400 escravos, é 12 milhões. De maneira que o Atlântico Sul é aberto assim. E Gonçalves Arco tem o nome dele, eu tenho a impressão que o nome dele está na história, e o livro, o projeto de pesquisa que eu utilizei, pus esses dois marcos, que era o marco Gonçalves Arco e o marco Jair Bolsonaro. Ou seja, já vão ver por que eu coloco isso, que é o momento em que muita gente pensando que o Atlântico Sul, depois do final das guerras na África Austral, se tornou a África Austral, que foi a parte da África mais complicada, mais guerreira, com combates, inclusive, com armamento super sofisticado. Tem armamento que está sendo usado hoje na Ucrânia, já foi usado em Angola, como o famoso 40 bocas da Rússia. Só não havia drones, enfim, mas havia material de tal forma que tinham que vir o material e os especialistas junto. Ora, a utilização no primeiro livro do nome dessas duas figuras é que a região do Atlântico Sul era vista como tendo democratizado do lado sul-americano e estava democratizando abertamente do lado afro-austral. E mesmo com muita lentidão na transição de Angola, mas na Namíbia e na África do Sul são regimes até hoje perfeitamente democráticos. Inclusive com os partidos no poder perdendo votos e aumentando. É gozado porque perdem votos, mas os votos raramente vão para a oposição, vão para os abstencionistas. Ou seja, que a oposição não constitui uma alternativa. Exceto na Namíbia, onde mas na Namíbia tem um elemento que os outros não têm, quer dizer, que a Namíbia autoriza candidatos independentes. Então, se o eleitorado tem uma certa dificuldade de votar nos partidos conservadores, que se opõem ao ANC e à SWAP, não tem problema de votar no independente. E aí, sim, quase que o independente ganhou, mas havia uma democratização muito, muito grande. Depois, uma ligação importante do Brasil, de repente, sobretudo no segundo mandato, começou com pequenas coisas, mas em relação à África do Sul, Brasil e Nigéria, no tempo do Fernando Henrique. No primeiro mandato de Lula se insistiu muito nesses três países, se ampliou um pouco, e depois a própria Marinha do Brasil criou alguns fatos consumados, digamos assim, estabelecendo relações com dois pequenos países de língua portuguesa, que são insulares, que é São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Aí também já com alguns estudos já produzidos a nível acadêmico, eu mesmo fui orientador de uma dessas dissertações, feita por um capitão de fragata, um oficial de marinha, e começou a se colocar novamente o problema da segurança do Atlântico Sul, ao mesmo tempo que com o governo Lula, no segundo, sobretudo, governo Lula, e aí novamente com pressão empresarial, mas pressão empresarial brasileira, porque ao longo de todo esse processo, as empresas no Brasil, com vontade de expansão do comércio exterior brasileiro, começaram a raciocinar sobre a África de uma forma diferente. É que era uma coisa que uma vez eu fui me convidaram para fazer uma exposição no Senado e causou muito espanto quando me perguntavam, quer dizer, bom, mas então, por exemplo, comércio, dá um exemplo, comércio Brasil-Senegal, e isso dá 0,5% das exportações do Brasil. É um mercado mínimo. Parece que não. Agora, se você tem a visão do 0,5%, 1%, 2% em 54 países,
O resultado é que o comércio do Brasil com a África é superior do que o comércio com o Japão. E essa mentalidade entrou finalmente no Itamaraty, e o Itamaraty passou para o SESEC, que é a Secretaria de Comércio. Não sei se ainda se chama assim, mas chamava, quando a gente estava estudando isso. E realmente o segundo governo Lula tirou essas conclusões e espalhou embaixadas na África inteira e colocou diversas empresas. Ora, essas diversas empresas que foram colocadas, uma delas privada, entrou na África com má fama por via sindical. Portanto, a CUT era a Vale do Rio Doce, que tinha sido privatizada e que é uma empresa muito forte no domínio, inclusive com alianças internacionais fortes, com a Rio Tinto, por exemplo, a Glencore, e entrou com má fama, e acho que a CUT, como se costuma dizer, se queixou à Central Sindical COSATU da África do Sul, e realmente essa entrou com uma fama assim complicada. Mas a Petrobras, com o seu ramo internacional, que no caso de Angola até chamava Braspetro, e a Odebrecht, entraram mas realmente com uma grande força a vários níveis. Só para ter um exemplo, a Odebrecht trabalhava a nível da construção civil, e era construção civil de todos os tipos. Não é fazer prédios nem estradas, é uma grande barragem, por exemplo. A barragem no médio Rio Kwanza, que só inicialmente custou $1 bi. E era um acordo curioso, porque era um acordo em que a Odebrecht funcionava com a construção civil e o equipamento da barragem era russo. Bom, como sabem, na construção de uma barragem, a construção civil vale 4, 5 vezes mais do que o equipamento, do que as máquinas. Essa barragem foi atacada 4 vezes, teve que ser refeita 4 vezes, a Odebrecht voltava sempre e marcou presença mesmo durante a guerra. Nas investigações sobre a Odebrecht no Brasil, claro que espirrou muita coisa de Angola, muita coisa de corrupção, mas ficou um elemento que na África é uma coisa muito sensível. Olha, eles estiveram aqui mesmo no tempo da guerra, não saíram daqui. E roubando ou não roubando, foram fazendo. Mas a Odebrecht fazia lucros tão grandes em Angola que acabou por construir um bairro para os seus próprios empregados, que iam do Brasil para lá. Mas aqui começa um processo de crítica em relação a tudo isso, porque, como em relação à China, né, os países emergentes, Brasil e China, marcaram uma boa presença, sobretudo na África, do lado do Atlântico, em entornos de língua portuguesa, muito mais. Eram países que apareciam com uma hipótese de complementaridade, cooperação sul-sul. Ora, a palavra cooperação já era uma palavra que era muito mal vista em virtude do significado da cooperação francesa e britânica. A cooperação francesa implicava sempre duas cláusulas que deram lugar à expressão neocolonialismo. Uma, a moeda de 13 países africanos é controlada a partir do Banco da França, o que garante a essas moedas conversibilidade, mas ao mesmo tempo dependência. É a mesma coisa que acontece com o Rand na África do Sul em relação aos outros países da SACU, mas no caso enfim, da China e do Brasil, das empresas China e Brasil, isto é uma coisa que a gente tem que encarar com muita seriedade na academia. Se comportaram como as potências coloniais. Ou seja, extração de matéria-prima, prestação de serviços pagos no imediato e importação de tudo. Ou seja, por exemplo, Odebrecht, a atitude correta de uma empresa como a Odebrecht, se quer participar do desenvolvimento industrial de Angola, com o consumo de cimento que havia, era construir no mínimo uma cimenteira em Angola. A China, que é o maior comprador de petróleo de Angola, apenas se preocupa em comprar o petróleo em bruto. Nunca lhes ocorreu construir uma refinaria. Angola, que produz 1 milhão de barris por dia, tem uma refinaria. E é incompleta. Angola tem que importar o petróleo sofisticado. Mas, por exemplo, para a construção de várias coisas, construção de vários bairros, que não é brincadeira. Tem bairros para quase 1 milhão de habitantes só na área de Luanda. Foram construídos pela Odebrecht. E um prédio, os prédios onde nós estamos, esse aqui, onde vocês estão, no mínimo exige que 22 produtos. Nenhum desses produtos foi produzido localmente. Se havia, foi. Se não havia, não foi. Então, era tipo de economia colonial.
ou seja, empresas que vinham tirar a matéria-prima, construíam infraestruturas para ligar os centros de produção da matéria-prima aos portos, e ainda se gabava, a China se gaba disso, ter feito estradas, ter consertado estradas de ferro, mas no fundo é para tirar, para garantir a extração de matéria-prima. E depois, então, realmente entrar numa área, que é uma área de prestação de serviços a vários níveis. Um desses níveis é mesmo a construção civil, que é um fator de lucro muito grande. Então, digamos que se em relação ao Brasil não houve muito tempo de se criar um clima de oposição, em relação à China, bastante. Ainda há pouco tempo, o próprio governo zambiano, o atual presidente da Zâmbia, ele foi eleito com base nós vamos conter a expansão chinesa aqui. E no caso de Angola, a crítica que se faz é uma crítica no sentido de que Angola está se envolvendo demais em empréstimos com a China. Hoje a China é o maior credor de Angola, e não é brincadeira, o que Angola está devendo à China é qualquer coisa como 18 bi de dólares. Com juros muito mais baixos, mas de qualquer forma são juros. Bom, em relação ao Brasil, não houve, não chegou a haver essa oposição assim, porque de repente no governo, sim, foi com Dilma, certo? O Brasil diminuiu muito a sua atividade comercial em relação à África. E essa redução da atividade tem um outro lado que é importante aqui na configuração econômica da área. É que existe no Atlântico Sul um banco que é mais forte do que o Banco Mundial. E esse banco, como sabem, é o BNDES, que tem mais possibilidade, muito mais, não é mais, é muito mais. O Banco Mundial tem que sair de chapéu na mão quando tem um projeto importante pela frente. Então, por exemplo, só um exemplo, o BNDES estava dando um crédito revolving a Angola, de primeiro 1 bi, depois 2 bi por ano, e era revolving mesmo, quer dizer, a Angola pagava e entrava de novo no crédito. É excelente fazer um crédito desses. E em segundo lugar, porque a taxa de juros era mais baixa do que a do Banco Mundial, e muito mais baixa que a do mercado de capitais. Isso não tem nem comparação. Mas obrigava a uma coisa: o dinheiro tinha que ser gasto do Brasil. A China, com o Import-Export Bank, faz exatamente a mesma coisa. Eu não conheço a dimensão comparativamente com o BNDES, mas deve ser um banco um pouco maior que o BNDES. Ora, vocês imaginem como é que o sistema funcionava. Portanto, se você tem crédito num país, o banco de um país te dá crédito, e você só pode comprar mercadoria desse país, o dinheiro nunca sai do país que emprestou. Isso ativava a movimentação comercial, mas havia garantia de que aquele que recebia pagava. Era um bom negócio para o BNDES, como é agora, um bom negócio para o Import-Export, o Ex-Import, que é o nome do banco chinês. Logicamente que isso passa por uma série de críticas no continente africano, onde, ao contrário do que as pessoas pensam, mesmo nos regimes mais autoritários, há think tanks, ou grupos, às vezes até quase clandestinos, de pessoal de esquerda muito bem informado e com muita conexão internacional. Por exemplo, tem algumas ONGs internacionais muito faladas que trabalham sobre a África, como Oxfam e coisas assim, que as dicas vêm daí. Então, se criou aqui um clima, em termos econômicos, aqui no Atlântico Sul. A África do Sul se queixa muito diretamente da China. Vocês só compram matéria-prima e nós temos indústria. E no caso concreto de Angola, vocês estão endividando o país. E essa acusação vai também para o governo. E em relação ao Brasil, na primeira parte era, sem agressividade nenhuma, uma desconfiança de que o Brasil estava fazendo política neocolonial também, desse tipo. Mas numa segunda fase, causou ainda mais espanto porque que o Brasil saiu. Ora, isso é para explicar agora como é que eu ponharia a história do Bolsonaro, porque ele marca uma linha. A partir de 2018, o Brasil não se retirou só da África, o Brasil se retirou do mundo. Eu peço desculpa estar usando essa expressão, mas um país como o Brasil não pode ficar ausente de determinadas coisas, e não pode dizer que a Terra é plana, quer dizer, é o mínimo que se pode exigir assim. Então isso marcou e deu lugar, quer dizer, até, pronto, então aí o país não é estável,
entrou em crise econômica muito acentuada. O pessoal criticava muito imediatamente o novo governo do Brasil, assustava um pouco, porque se sentia, pronto, é Donald Trump, agora é o crescimento da extrema-direita na Europa, e para a África estamos começando a ficar meio cercados. Por quê? Porque líderes africanos aproveitam isso para fazer a mesma coisa. Isso é assim, quer dizer, 2/3 dos países africanos, individualmente, não são viáveis economicamente. O que é viável? As 5 macro-regiões. E então, dentro das 5 macro-regiões, é que tudo se decide na África. Quer dizer, se era para continuar em termos de panafricanismo, tinha que haver 5 países na África, não podia haver 54. Mas muitos desses países, ainda por cima, jogando com as crises econômicas sucessivas, com a escassez, com a falta de recursos e tudo mais, impõem regimes ditatoriais. E até há pouco havia uma certa inibição de considerar que os regimes eram de extrema-direita porque eram regimes de maioria negra. Mas o fato de ser negro e ser branco não tem nada a ver com isso, não. Pode ser de extrema-direita, e temos visto isso. Marine Le Pen teve, no segundo turno das eleições francesas, ganhou na Martinica, na Guadalupe, na Guiana, onde a maioria do eleitorado é negro. E aí só utilizando o argumento contra a imigração ilegal. Ora, isto realmente dificultou um pouco essa saída do Brasil de forma tão brusca no tempo da Dilma, e depois acentuado com quase zero. O BNDES parou de fornecer, por exemplo, era um instrumento de estímulo importante. O BNDES parou de fornecer crédito. O último crédito que foi fornecido pelo BNDES a Angola foi uma negociação de $1 bilhão, foi combinado numa reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, quando o presidente de Angola encontrou com Michel Temer. O Brasil em plena crise, o Temer deu $1 milhão, enfim, não sei por que mecanismo, mas concordou que o BNDES emprestasse $1 milhão a Angola, que Angola já pagou. E então uma série de importações foram feitas. O Temer sentiu que era um estímulo à exportação brasileira, não tinha dúvida nenhuma, quando ele viu o mecanismo. Mas depois disso não houve mais nenhuma grande operação. Então, o que aconteceu é que a Odebrecht, que ainda mantinha realmente um patrimônio considerável em Angola, vendeu todo o patrimônio para pagar a multa aqui. Eu penso que também no Iraque também venderam, mas foram uns 3 países. Mas Angola foi total. Tudo que tinha Angola, porque dava dinheiro, era fácil vender. Eles tinham participação numa empresa petrolífera, numa empresa de diamantes, junto com a esposa do ex-presidente, e depois na construção civil. Então, portanto, ultimamente os dados de troca entre Angola, Namíbia e o Brasil e a Argentina muito pouco, caíram muito. O que caiu menos, também caiu um pouco, foi com a África do Sul. A África do Sul manteve, portanto, uma exportação importante que agora vai diminuir, que é a exportação de carvão para o Brasil. Agora, com os acordos de Paris, isso vai diminuir. A África do Sul está procurando mesmo substituir tudo isso. E um aspecto que é um aspecto que não é muito sublinhado nos estudos econômicos, e eu não sei porquê. A África do Sul tem grandes investimentos no Brasil. Uma parte da Vale do Rio Doce é capital sul-africano, da Anglo-American. A empresa chama Anglo-American, mas é sul-africana. É ligado ao grupo de Beers. A De Beers está presente no Brasil. E, digamos que o ferro do Brasil interessa muito às empresas sul-africanas. Tem capital aí. O Brasil tem menos investimento na África do Sul, mas também tinha, através da própria Odebrecht, que também saiu. O Brasil tem uma atividade bancária relativamente importante na África do Sul. Ou seja, quer dizer, é o mínimo também. A gente já viu com a crise de 2008 e 2010 que os gestores bancários não são aquelas sumidades que a gente pensava, muitos deles são altamente incompetentes, mas que provocaram a crise. Quer dizer, a incompetência de um gestor bancário pode provocar crise. A forma como eles conduziram o subprime, há coisas que se passaram em bancos americanos, determinado tipo de empréstimo, que aluno meu do primeiro ano já não faria aquilo, já tomaria uma certa precaução. Então, quer dizer, o setor bancário é um setor que se desregulou ele próprio à escala mundial e começou a adotar um conjunto de medidas que estão no limite da delinquência, mas em termos de incompetência, muito dentro da área de incompetência. Ora, a incompetência é fator de problema social.
A gente já sabe. Um mau governo, um governo que não consegue gerenciar. Agora, imagine isso a nível de uma rede bancária mundial. Foi aí que começaram os testes de stress, porque as próprias secretarias do Tesouro, os Ministérios das Finanças se deram conta de que os bancos estavam tomados, então, por um bloco de gestores que não tinham competência para aquilo, que chegaram ali. Era aquela acusação que se fazia contra a antiga União Soviética, que os gestores das empresas eram nomeados politicamente. É uma acusação que também se faz em relação ao governo em Cuba, que os gestores têm que ser bons marxistas, leninistas, mas podem não ser bons gestores, e isso causa crise, causa às vezes escassez ou má programação. Pois bem, no capitalismo ocidental, acabaram verificando a mesma coisa, porque o peso de determinados grupos de acionistas levava esses acionistas a colocar à frente dos bancos agentes seus. E esses não eram necessariamente os mais competentes. Então, de qualquer forma, mesmo com níveis de competência relativamente baixos, mesmo no caso do Brasil, é fácil os bancos do Brasil entenderem que foi assinado um acordo de livre comércio, vai haver aumento da movimentação de mercadoria, vai haver aumento, necessidade de canais de pagamento. Então, e os bancos brasileiros que estão presentes, tanto na África do Sul como em alguns países da costa oeste, esses bancos se mantêm. E alguns foram vendidos localmente, outros conseguiram absorver alguns bancos locais, mas a sua atividade é mínima. É uma atividade que é realmente muito pequena. Então, este é o desafio agora desta pesquisa para a fase que vem daqui para frente. Primeira, quer dizer, nós localizamos na primeira fase da pesquisa uma ativação dentro do Atlântico Sul, entre países das duas margens, que ultrapassava o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é a troca para cima. O Brasil vendia para os Estados Unidos ou comprava dos Estados Unidos, para a Europa, a África do Sul, então, nem pensar, Angola e outros, Nigéria, tudo ligado às antigas metrópoles, e de repente se criou um mecanismo que com o tempo vai ser um mecanismo importante, e a partida ele ficou importante entre dois países, porque tem o que trocar. E isso é importante num acordo de livre comércio. Esse acordo de livre comércio, o objetivo declarado do acordo é fazer integração transoceânica. É muito ambicioso. Quer dizer, bom, aqui não precisa explicar, às vezes tem umas reações de tentar explicar tudo. Estão vendo a diferença entre livre comércio e integração, e passar a fase de integração não é brincadeira nenhuma. E em Angola, por exemplo, já se falou muito que, primeiro, o acordo deveria estender-se a outros países da região, Angola está com vontade de entrar, e em segundo lugar, que projeto de uma moeda comum. Estão vendo já, isso é coisa provavelmente para fazer daqui a 50 anos, mas já se está pensando nesses termos. O acordo é aquela ideia inicial de 94, quando o Mandela chegou ao poder, e a situação que a gente tem agora é uma situação este ritmo de evolução é um ritmo de evolução normal na criação de condições para a integração. Ou seja, essa integração transoceânica nem no Pacífico conseguiram até agora. Mas é que estamos com esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, que condiciona muito o primeiro e que traumatiza muito no continente africano, é que a África do Sul acredita, tem receio, no fundo é uma crença que tem receio, de que os processos democráticos em África possam sofrer uma reversão que atinja a África Austral. Até agora não atingiu. Mas nós tivemos, o ano passado, 3 golpes de Estado com intenções dos golpistas de sair e mudar, ficaram no poder muito tempo. E nesse momento, na África, sempre que há um golpe de Estado ou uma mudança ilegal de poder, há então a sanção de afastar o país da União Africana, suspender, e da entidade de organização, de integração regional. Não esqueçam a importância do que eu disse há pouco. 2/3 dos países africanos não são viáveis economicamente, mas são viáveis as 5 macro-regiões em que eles estão inseridos. Então, se você afasta um país da comunidade de desenvolvimento da sua região,
você está condenando o cara ao isolamento. Vemos no caso, por exemplo, do Mali. Olha, eu continuo dizendo Mali porque eu conheço o Mali, eles pronunciam assim. A mim me parece que dizer Mali é meio gringo, mas já sabe, não vou fazer guerra por causa disso. Se quiserem que eu diga Mali, eu digo. Agora, um país como o Mali, que não tem nem acesso ao mar, você decreta sanções comerciais contra esse país, você vai matar o país. Não tem nem dúvida. E depois, esses países, então, e eu antes, ainda tenho um pouquinho, eu tenho 25 minutos, mais ou menos, né? Então, na segunda parte, sobre as implicações internacionais ligadas à situação da Ucrânia, já vamos chegar ao Mali de novo, mas antes disso é só para dizer que afastar um país, suspender um país num continente em que a maior parte dos países só são viáveis se estiverem em bloco, dentro de um dos 5 blocos, África do Norte, África do Oeste, África Central, África do Leste, África Austral, se você o afasta, realmente a situação deles vai ficar muito grave, sobretudo dos mais fracos. Logicamente, se você afasta a Angola, Angola sofre muito menos, tem recursos próprios, agora com o preço do petróleo, então, duplicou a capacidade de compra de Angola, que infelizmente dá lugar a um dos grandes desequilíbrios que nós temos na África, é que a África continua sendo muito dependente da quase monoprodução, e 50% do PIB angolano é petróleo, e 96% das exportações é petróleo. E os outros 4% é diamantes. Quer dizer, vocês veem que é uma economia completamente desaproveitada. Os recursos gerados por esses meios minerais já deviam ter sido canalizados, por exemplo, para um modelo agroalimentar, que neste momento é o modelo mais procurado no mundo. É o fator alimentar que contribui, tanto quanto o energético, para uma inflação mundial como a gente nunca viu, que é praticamente, ela é simultânea por todo. Mas antes disso, só para corrigir o seguinte: a África do Sul receia que possa haver alguns desequilíbrios institucionais do lado africano e começou tendo medo que isso aconteça do lado sul-americano, num determinado momento, agora menos, num determinado momento, porque primeiro tinha assistido à viragem à direita da Argentina, depois viragem à direita do Brasil. E não era por golpe de Estado, não era, era pela via eleitoral. Então, a análise a 2 grupos de pesquisa na África do Sul, um dos quais é o Instituto Sul-Africano de Relações Internacionais, e um outro que funciona não como um grupo assim, mas funciona no quadro dos docentes da Faculdade de Economia da Universidade do Cabo, que começaram com a preocupação de, bom, mas esses regimes que entram, esses regimes de extrema-direita e direita, têm tendência a fazer aquilo que o Trump fez. Por exemplo, o Trump, os Estados Unidos estavam no acordo Ásia-Pacífico e ele tirou simplesmente os Estados Unidos do acordo Ásia-Pacífico, reduziu o impacto desse acordo. E se isso acontece, quer dizer, onde é que está a estabilidade que me garante que eu devo continuar com a ideia de fazer integração transcontinental? Esse medo não passou até hoje. E a gente conversa, por exemplo, com empresários sul-africanos ou com empresários brasileiros que têm relação com a África do Sul, e os dois dizem, é claro que aqui, é curioso que são pessoas que têm uma prática econômica muito grande, mas não têm grande formação teórica, ou necessariamente não têm formação teórica acadêmica. Desse pessoal que me disse, olha, eu estou com muito receio do não funcionamento das instituições, creio que nunca ninguém leu os autores não institucionalistas, portanto, não veio daí, veio da própria prática. Portanto, esse receio é inibidor de diversos projetos que já poderiam ter caminhado. É claro que durante a pandemia toda a gente se restringiu por diversas razões, toda a gente se encolheu, a única preocupação que havia era manter a balança comercial equilibrada e, sobretudo, a balança de pagamentos. O Brasil foi conseguindo isso, embora com grandes baixas nas exportações e nas importações, a África do Sul também, e no caso concreto de Angola, as coisas colocaram-se de forma a que realmente, pronto, a economia tem esses problemas, como sabem, né, de caráter metodológico. Não só temos problemas em termos de que a capacidade de previsão é muito curta, e a situação que se vive ainda é aquela que a John Robertson citou nos anos 70, que é a crise econômica com crise do pensamento econômico. E é por essa razão que toda a teoria tem caído e a gente funciona com base em indicadores.
O sucesso do IDH é pelo vazio de formulação teórica. Ora, o que se nota assim, neste momento é que, em relação a países como Angola, o país dá um exemplo pelos dados que não corresponde àquilo que se passa na realidade. Bom, para já o país está com 60% a 65% da população abaixo da linha da pobreza. Essa linha da pobreza, efetivamente, ela não é mais um instrumento operativo. Portanto, aquilo que nos anos 80 se declarou, através do PNUD, que a linha da pobreza era $2 para baixo, isso não tem pé nem cabeça hoje. Mas se você passa, você conhece essa discussão, se você diz assim, não, olha, vamos ajustar um pouco e vamos considerar que a linha da pobreza é em $3 por dia, você duplica os pobres do mundo. Nenhum governo está aceitando isso. E isso é votado na Assembleia Geral das Nações Unidas. Então nós trabalhamos com um instrumento que nos dá um número de pobres que realmente é inferior ao que é a mesma pobreza no mundo. E com $2 por dia, nem no Brasil, nem em Angola, nem na África do Sul, o pessoal não vive. É muito simples. Então, quer dizer, você encontra pessoas, no caso concreto de Angola, com $5 por dia, às vezes $6, $7 até por família, que passa fome, que vive do mercado informal. O mercado informal em Angola, em Luanda, 71% da população se abastece no mercado informal, que foi declarado mercado livre e vai por aí. Portanto, é um país, dos 4 países que eu estudo, é, obviamente, aquele que tem o pior desempenho econômico. Na pandemia, enquanto que países como o Brasil, África do Sul e a Argentina, o número de mortes era da ordem das centenas de milhares, a pandemia em Angola matou 9 mil pessoas. E o número de casos era ridículo comparando com o resto do mundo. É o país um dos países, como vários outros africanos, embora tivesse ao lado da África do Sul, em que isso não se passava, um dos países onde menos a pandemia afetou. No entanto, é o país que tem a pior projeção de crescimento do produto interno bruto para este ano e para o próximo. Ou seja, que a pandemia não explica o estado em que se encontram diversas economias africanas. Neste momento, a situação financeira de Angola é excelente, porque o preço do barril do petróleo, nestes 2 anos, passou de 70 a 120, às vezes até um pouquinho mais, mas a 120 por barril no mercado internacional, sem contar os acordos. E isso significa que o orçamento geral do Estado angolano, que foi prudentemente calculado com o preço do barril do petróleo a $60 por barril, recebeu o dobro dos recursos. Mesmo assim, a capacidade de investimento e a vontade de investimento, agora provavelmente vão fazer coisas correntes, tem eleição dentro de 2 meses, ou seja, o país que tem o melhor desempenho em relação à pandemia, que tem o aumento percentual mais alto dos seus recursos de base, é aquele que está com as piores perspectivas neste ano. E é com uma recessão desde 2016, e este ano vai ter um crescimento de 1%, o que na África é absolutamente irrisório. Um estudo que foi feito na altura em que se lançou a nova parceria para o desenvolvimento na África, que é um projeto que foi feito pelos presidentes da África do Sul, do Senegal e do Egito. E, na altura se calculava que para a África, para recuperar o atraso em relação ao resto do mundo, tinha que ter um crescimento médio do continente, 7%. Ora, individualmente, poucos países tiveram 7% de crescimento nesse período. Angola chegou a ter 10%, mas o crescimento que havia de Angola e de outros países, Nigéria e tudo mais, é o crescimento do preço do barril do petróleo. Corresponde a isso, não corresponde a novas atividades, não corresponde à diversificação econômica, que é o grande desafio do lado do continente africano. Então, digamos que a perspectiva e as hipóteses de trabalho que tem pela frente nessa pesquisa é a integração. Vamos já. O alargamento do acordo de livre comércio. Só aí, o alargamento. Sair da zona SACU e passar para toda a África Austral vai depender da diversificação econômica nos países africanos. Por que vai depender? Vai depender porque haverá o que trocar. Neste momento,
a Angola até tem petróleo, que países como a África do Sul precisam, e vai petróleo da África do Sul para lá, mas também não precisa ser só o petróleo de Angola. Pode vir, a África do Sul tem, atenção, 2 litorais, um voltado para o Atlântico e outro voltado para o Índico. E a distância que Angola está dos portos sul-africanos do Índico é a mesma quase da Arábia Saudita. Então, também não é por aí que vai resolver muito o problema. O que há é que a escassez de produtos trocáveis com determinados países africanos gera o fato que esses países têm uma fraca capacidade, a sua moeda não é conversão. Tem que comprar moeda, tem que comprar o euro, tem que comprar dólar para entrar num acordo. Enquanto que o rand sul-africano é uma moeda que é conversível a qualquer momento. Então, esse é o obstáculo, quer dizer, aqui há necessidade, como dentro das 5 macro-regiões africanas, a criação de integração econômica em cada uma dessas 5 macro-regiões depende da diversificação das diversas economias nacionais que fazem parte. No tempo colonial não tinha problema nenhum. O Senegal produzia, vamos dizer, amendoim, a Costa do Marfim café e cacau, o Burkina Faso produzia algodão e o Mali produzia ouro. Cada um produzia uma coisa. Para a metrópole era muito bom, somava 20 produtos para cada um desses, quando ficou independente, foi o problema. Então, quer dizer, essa diversificação econômica, por um lado, é fundamental, e por outro lado, do lado sul-americano, nesse momento, os níveis de desenvolvimento são consideráveis, comparando com a África, mas há aqui um problema. E esse problema aparece muito dentro dos BRICS e não vai ser discutido dentro dos BRICS porque há as precauções diplomáticas, mas dentro das universidades ligadas aos BRICS, que estudam o grupo, todos estamos chegando à mesma conclusão. O que se passou com a crise econômica no Brasil e na Argentina demonstram que a noção de economia emergente aplicada a esses 2 países é muito duvidosa. Porque a noção de emergente significa a passagem a um determinado estágio de desenvolvimento que não é reversível. Ou seja, as crises que nós vimos financeiras na Europa e nos Estados Unidos não fizeram esses países cair do patamar em que se encontravam. Aumentaram os problemas dentro. Enquanto que no caso da gente aqui, o que está acontecendo é que você cai de patamar, você volta ao nível antigo. Ora, o Brasil já teve vários ciclos importantes de crescimento. E ficamos com a impressão que este ciclo de desenvolvimento gerado pelo Plano Real, que foi até ao começo do governo Dilma, foi mais um ciclo de crescimento. E depois não se sentiu que o modelo estava entrando em colapso. Foi o caso da Argentina. A Argentina por 2 vezes, inclusive. Numa das vezes por absoluto sectarismo ideológico, digamos assim. O Domingo Cavallo quis manter paridade 1-1 entre o peso e o dólar e tornou a economia argentina, primeiro, impossível de ser gerenciada, mas, em segundo, nada competitivo. Nós temos, então, este tipo de problemas. Isto, do ponto de vista de laboratório acadêmico, é extremamente interessante. Quer dizer, é uma região onde você pode morrer de muita coisa, mas não morre de tédio. Só que isto cria problemas sérios a nível da população. Portanto, a queda do poder de compra de todos os nossos países dos 2 lados não joga a favor da integração econômica. Pelo contrário, joga a favor de políticas nacionais de reforço. O Brasil deu agora um exemplo que ainda tem que detalhar para ver como é que as coisas se passaram. O Brasil está sendo notícia internacional por essa razão. O Brasil criou no mês de maio o mesmo número de empregos formais que os Estados Unidos. Devem ter visto essa notícia. 277 mil. E num país que tem uma estrutura econômica muito inferior aos Estados Unidos. Mas há aqui um dado que é muito importante. Estava lendo uma coisa que entrou aqui. Há aqui um dado muito importante que vem desde sempre. Por exemplo, o Brasil chegou a ter uma taxa de desemprego de 5%, o que é uma excelente taxa de desemprego. Fazer melhor do que isso é difícil. Pode chegar a 3%, abaixo de 3% não se conhece, pode, teoricamente. Mas mesmo na altura em que o Brasil tinha apenas 5% de desempregados, a maior parte dos empregos, o maior bloco, não é a maior parte em termos gerais, em termos de maioria relativa, era um emprego de baixo salário. Ou seja, que isso é o caso que acontece, por exemplo, com a África do Sul, a Argentina, quer dizer, estão criando, e novamente agora, aqui no Brasil, essa vinda para os 9,5% é
ou um salário mínimo ou dois. Ora, o que é que acontece? E isso é importante, e é aí que o Brasil é interessante no estudo no conjunto da região. Os sul-africanos estão atentos a essa discussão, sobretudo na Faculdade de Economia do Cabo, que é aquela que eu conheço melhor. O colapso do modelo brasileiro se dá a partir do momento em que, em 2012, o governo constata, o Guido Mantega constata, que há uma queda no consumo. E essa queda no consumo deu lugar, então, não a uma revisão do modelo, mas a corte no imposto para estimular o consumo e estimular a produção, o investimento. E não aconteceu nenhuma das duas coisas. Porque, havendo falta de liquidez, as pessoas guardam o dinheiro que não pagam no imposto, guardam como reserva para outras coisas. De maneira que o colapso do modelo, como se deu no Brasil, que depois provocou, no fundo foi isso que provocou, mais tarde, a queda da Dilma. E é claro que o estudo de um colapso é algo muito importante. Então, anos depois, portanto, nós estamos já com 10 anos, né? Anos depois, o Brasil teve uma taxa de crescimento muito importante em 2021, mas o mundo inteiro teve taxas de crescimento muito importantes em 2021, que não significa nada, porque teve recuo de 7% no ano 2020. Então, a comparação com o ano anterior é uma comparação que não nos diz, nesse momento não diz nada. Recuperar do menos 7 para fazer mais 4, eu ainda estou, pelo menos em termos até de aritmética, porque é pior se eu fizer um cálculo em termos de média ponderada. Mas ainda falta muita coisa. E o Brasil este ano pode ter, então se nós trabalharmos em bloco, vamos verificar que num conjunto de 3 anos continuamos com o negativo. Este ano o que se espera não é que se consiga recuperar totalmente os índices pré-pandêmicos. E muito menos no mercado de trabalho. E esse é que é o drama, quer dizer, é o drama que já o Celso Furtado colocava. Olha, nós nos países subdesenvolvidos temos capacidade para criar alto número de novos empregos, inclusive de expandir o tecido comercial, o tecido industrial, bancário, e continuamos subdesenvolvidos. O que está acontecendo aqui? Qual é o problema estrutural, qual é o grande desafio que temos? Eu estou procurando estudar isso no quadro desta segunda parte do projeto, e isto significa, portanto, também estudar as relações do Atlântico Sul com o resto do mundo, que isto vai ser decisivo, sobretudo este acordo do Mercosul com a União Europeia e o funcionamento da África do Sul. Parece que vai participar, tem condições para isso, vai explorar isso. A África do Sul tem um setor agroalimentar fortíssimo e parece que vai jogar um pouco nisso em relação à Europa. É isso que está sendo articulado. Olha, eu queria ter falado um pouquinho mais da problemática estratégica aqui na área, que é uma área que está sendo muito vigiada. Antigamente se notava, porque circulavam cruzadores das várias marinhas, hoje não precisa, hoje olham para a gente, provavelmente estão olhando para a gente que estamos aqui a falar, e a partir de satélites, mas eu realmente estou sem tempo para isso, não gosto de ultrapassar nem descansar o pessoal com uma exposição sobre um tema que interessa a toda a gente, mas que tem muitos elementos assim cansativos pelo meio, né? Então procurei dar assim, um panorama geral dos desafios que aparecem na região e que também aparecem para mim aqui no nosso trabalho e aparecem para vocês. E se preparem porque vamos ter cada vez mais, vai nos aparecendo cada vez mais os chamados gargalos de estrangulamento que a gente vai tendo que resolver, porque as surpresas de caráter econômico e de caráter político são uma constante na história. Muito obrigado. Professor, nós que agradecemos a gentileza, excelente contextualização. Antes da gente, vou fazer uma pergunta, passar para o pessoal. Eu gostaria de abrir para o nosso convidado, o Timothy Rush, que, né, falar, se expressar. Depois a gente abre aí para as pessoas se perguntarem. Você fica à vontade aí, Tim, por favor. Eu creio que foi uma apresentação tremenda, com detalhes para mim fascinantes. Eu tenho que estudar muito mais. Captei uns 70%, 80% das palavras, assim que não me atrevo a comentar muito.
um comentário pequeno e depois uma pergunta. O comentário é somente para convidar todos a ler e, se querem assinar um apelo nosso do Instituto Schiller, que acabamos de apresentar ao mundo. O professor Jairo é um dos 3 brasileiros que ficam como signatários iniciadores, digamos. Isso eu vou pôr no chat ou seja, é o site do Instituto Schiller, .com, é onde você vai encontrar isso. Temos a tradução a português agora. Nas próximas horas vamos mandar isso para todos vocês, para que conheçam mais da iniciativa. O nome é um apelo à criação de um comitê ad hoc para um novo sistema Bretton Woods. Isso do novo Bretton Woods é muito importante porque põe em a concentração é a ideia de Franklin Roosevelt, do presidente Franklin Roosevelt, ao finais da Segunda Guerra Mundial, a base da política de boa vizinhança, especialmente com o exemplo da relação entre os Estados Unidos e Brasil durante os anos 30 e depois o começo dos anos 40 do século passado. Nosso amigo Honorato, Fernando Honorato, fez uma tradução muito boa de um estudo nosso sobre essa questão. Depois ficou muito traicionado, digamos, o conceito de Franklin Roosevelt. O Banco Mundial, depois se ficou no ano 1950, baixo John J. McCloy como presidente, já aderiu à ideia de que os países endividados tiveram que pagar as dívidas anteriores antes de receber novos créditos, etc. Ou seja, se tornou num braço da filosofia da banca preditora, digamos, de antes da época de Franklin Roosevelt. O Fundo Monetário, ou seja, a instituição de fome, miséria e inflação, realmente tem um papel muito nefasto também. Assim que, desde faz muito, o fundador do Instituto Schiller, junto com a sua esposa Helga Zepp LaRouche, o senhor Lyndon LaRouche, nos anos 70 do século passado, promoveu uma ideia de um novo Banco Internacional de Desenvolvimento, realmente retomando a perspectiva de Franklin Roosevelt. Hoje em dia, nosso ponto de vista, se requer ainda mais dessa perspectiva, dada a intensidade de fatores que, assim, é como dizemos em inglês, a perfect storm, uma tormenta perfeita, não é? Em termos da inflação internacional, da falta ou seja, o impulso por parte dos elites do transatlântico de promover conflito com Rússia e China, em vez de remediar os problemas do sistema neoliberal do Ocidente. Então, eu não vou entrar nisso, porque realmente o professor João Noel apresentou tanta coisa muito importante para discutir, mas eu sim encorajo que vocês assinem essa declaração e com nós intertroquem pontos de vista, porque é uma iniciativa em processo de desenvolvimento próprio, ou seja, é um patamar de discussão. Eu acho que muitos de vocês que estão assistindo agora, especialmente o professor João Noel, apreciaríamos muito o comentário de vocês sobre a iniciativa nossa. Temos uma pergunta. Agora temos a base da conferência BRICS Plus.
da semana passada, com a participação da Argentina, da Indonésia, de vários outros países, uma contraposição muito forte ao impulso da reunião da OTAN em Madrid da semana passada. Quero perguntar se você tem algum comentário sobre as diferenças de perspectiva e também as possibilidades de uma extensão do programa chino, da iniciativa Um Cinturão, Uma Rota, Belt and Road, que pode remediar um pouco do record, ou seja, o que fez os chinos na primeira fase da sua intervenção no África Austral, etc. Acho que agora tem uma trajetória bastante melhor, e isso agora que a Argentina se aderiu ao programa, que é para toda a área da Atlântica do Sul, representa algo positivo. Seria excelente se os Estados Unidos participássemos nisso, mas agora pode ser um fator positivo em termos de um projeto econômico capaz de voltar a tormenta perfeita. Eu não sei se eu respondo a cada pergunta em si ou se a gente espera um bloco de perguntas, talvez seja melhor, não? Você que sabe. Eu tenho a impressão que é mais fácil a gente agrupar por 3. Tá bom. Então, deixa eu fazer. Então, a não ser que não haja mais pergunta nenhuma. Okay. Não, eu gostaria, eu estou formulando aqui, eu ia esperar você responder para formular, mas a minha pergunta é o seguinte. Se você quiser que eu responda uma, respondo. Não, eu vou fazer logo aqui a pergunta e pronto. É o seguinte, a ideia nossa aqui é o seguinte, é possível criar um sistema econômico, né, um sistema de economia política, um sistema de integração econômica política no Atlântico Sul, né? Então, a pergunta é o seguinte, em que bases a gente pode trabalhar esse projeto de integração econômica? Você sugeriu aí uma indústria agroalimentar, que seria um fator de criação, de diversificação da economia regional. Eu sei que você também falou no Sputnik News sobre que o Brasil devia exportar energia, então o complexo energético. Você não acha que a gente precisava agora começar a pensar quais são as atividades estratégicas que nós teríamos competência as duas margens para criar esse complexo econômico mais elaborado, mais sofisticado? Quer dizer, eu notei que o complexo agroalimentar é um ponto importante, o complexo energético. Você vê outros setores estratégicos aí no Atlântico Sul que a gente podia pensar essa diversificação econômica? Essa é a minha pergunta. Uhum. Então, responda a essas duas, é isso? Sim, faça um favor, enquanto o pessoal está pensando tá aí. Exato. Então, vamos lá falar dos BRICS. Realmente, agora a noção do Plus, e o Timothy sublinhou muito bem o BRIC Plus, mas os BRICS sempre convidaram, como o G20 também convida, como o G7 também convida, fazem convidados de fora, que ficam sentados, digamos que na segunda linha da arquibancada, ou ficam, se a gente usar ao contrário, enquanto uns estão jogando no gramado, os outros estão no banco dos reservas. E, de fato, no caso concreto da Argentina, do México, da Indonésia, e, ao que eu soube depois, o Cazaquistão, estão interessados em entrar nos BRICS. A primeira objeção que se levantou, a primeira reação que houve quando os BRICS apareceram como BRIC. Depois o S de South Africa foi colocado depois, porque não havia África. E esta noção foi levantada por um técnico do JP Morgan, de um grande banco norte-americano. Foi ele que levantou essa ideia, com a expressão apenas de BRIC.
E quando isso foi criado, em seguida apareceu uma iniciativa australiana dizendo, mas por que esses se consideram líderes mundiais? E então a Austrália, a Turquia, o México e tem mais um país formaram um grupo que não funcionou, mas funcionou com pressão internacional. Ou seja, que os BRICS levantaram um problema, que é um conjunto de países com populações consideráveis, margens territoriais importantes, e isso é que é fundamental também, já com uma base produtiva respeitável. A África do Sul não tem o maior PIB da África. A África do Sul é o terceiro PIB continental, mas é o PIB mais diversificado da África. A noção da diversificação é fundamental. Então os BRICS entraram e agora começou a colocar-se um problema, desde há algum tempo para cá, que é, quando se deram as crises de 2008, 2010, o G7 ficou numa posição realmente muito na defensiva e permitiu um avanço ao G20. Atenção, que isto é importante. No G20 estão todos os países candidatos a entrar nos BRICS. Ora, a sugestão de ampliação dos BRICS, ela aparece ao mesmo tempo da guerra da Ucrânia. A Rússia é afastada, apesar do voto contrário de países africanos, apesar do voto contrário do Brasil, é afastada de grandes palcos mundiais. Felizmente que não afastaram, por exemplo, da OMC, porque senão aí o sistema comercial mundial deixaria de ser mundial, e também não afastaram da reunião do G20. Mas, entretanto, fica-se com a impressão de que a China está procurando, neste momento, criar um grande bloco com a liderança dela, e essa liderança seria, então, um fator de equilíbrio, diz o discurso chinês, um fator de equilíbrio em relação ao G7. Não tanto em relação à OTAN, que é um pacto militar, e no qual eles falam um pouco, no caso concreto dos BRICS, na última reunião dos BRICS, foi mais a Rússia e a China que falaram. Qual é o problema aqui? É que a Índia se opõe muito ao fortalecimento de um grupo que vem a ser liderado pela China. E o Brasil levantou interrogações diretas de quais são os critérios da admissão de novos membros aos BRICS. Ora, a partir do momento em que o Brasil levantou essa pergunta, estávamos todos esperando qual era a reação da Argentina e do México, que, por exemplo, não gostam nada da ideia do Brasil ser membro permanente do Conselho de Segurança. Então, qual é a posição aqui? É entrar nos BRICS também para equilibrar com o Brasil. Nós temos dois casos de política regional. É o caso da Índia em relação à China, é o caso da Argentina e do México em relação ao Brasil. Eu penso que essas propostas, se forem feitas, os BRICS acabam como BRICS. Tem que ter lá outros nomes. Já está, por exemplo, a imprensa argentina, o La Nación, o El Clarín já falam no BRICASA, como se fosse só a Argentina que entrasse. Claro que não seria só a Argentina. Mas nos BRICS, as tomadas de posição são por unanimidade. Então é muito provável que a posição do Brasil atual, deste governo que está aí, como a que vem aí, será no sentido de vamos reforçar o G20 e os BRICS ficam como estão. Uma espécie de grupo de consultoria que tem para o Brasil e para a Índia um instrumento muito importante, mais do que as cúpulas. É o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que vai ter sede, que já tem sede em Nova Delhi e que tem um diretor-geral que é indiano. E o que nós estamos sentindo dentro dos BRICS é, preocupação de todos os países que o grupo não acabe. Em segundo lugar, que esse grupo não faça concorrência ao G7, porque a Índia e o Brasil não querem choque com o Ocidente. A Rússia já está em choque com o Ocidente, não escolhe. A China, olha, tinha um amigo meu que dizia, para analisar a política exterior da China, a gente tem que ter o tabuleiro na mão, porque eles jogam xadrez de forma diferente. Então, o que a China está pensando em relação ao seu peso na região é que é importante. Por exemplo, eu estava lendo ontem, de vez em quando eu vou lá e olho, um jornal de Hong Kong que se chama South China Morning Post, que fala muito de encontros informais entre... Não são ONGs, são entidades patrocinadas mais ou menos pelos governos,
mas há nesse momento em desenvolvimento um encontro entre uma ONG, vamos chamar assim, norte-americana e chinesa, que estão muito preocupados, dizendo que se a Ucrânia está como está, Taiwan vai ser um outro foco a médio prazo. E que isto levanta problemas e que então a China estaria procurando, com esta proposta em relação aos BRICS, de se reforçar, de fazer pressão. Porque o objetivo final, tanto da China quanto da Rússia, seria entrar no G7, que viraria G9. Esse é um cenário que eu não sei se é apenas cenário como um dos muitos que é levantado, mas nós temos a obrigação, quando se trabalha nisso, de trabalhar os cenários todos, mesmo os mais improváveis. Ora, se dentro dos BRICS há um bom entendimento entre a Rússia e a China, há aí um entendimento estratégico que é evidente, há uma aproximação das posições do Brasil e da Índia, neste momento, favorecido por um fato importante. É que eu não sei qual dos dois governos é mais à direita. Tenho a impressão que é o indiano. Ora, nós que temos a experiência nacional, que sabemos que o governo temos, quando alguém te diz que o governo da Índia está à direita disso, espera aí. Agora, é um governo que se preocupa, apesar disso, é um governo que se preocupa com os interesses comerciais. O Brasil também. O Brasil também tem ótimas relações com a Rússia, ótimas relações com a China. Do ponto de vista comercial, não há briga aqui dentro, não há guerra econômica dentro dos BRICS. Do ponto de vista político, pode haver. Então, eu não sei se os BRICS estão em condições de obter um consenso que lhe permita fazer esse alargamento. E a reunião, a Indonésia, naturalmente, que nesse momento está coordenando o G20, vai organizar a cúpula do G20 em setembro e fez tudo para que não boicotassem a Rússia, para que a Rússia possa estar lá. Eu tenho a impressão que a estratégia vai ser reforçar o papel do G20 mais do que o dos BRICS. Essa opinião a metodologia que me leva a essa opinião é que eu estou notando a formulação de dois grupos nos BRICS, com um quinto país que não toma posição, que está vendo o que é que vai fazer, que é a África do Sul, e, ao mesmo tempo, um grande interesse nessa reunião do G20. Como é muito arriscado fazer previsões a este nível, eu acho que nós vamos continuar observando a situação até a reunião do G20, a ver o que é que vai acontecer em Jacarta. Isto em relação a perspectiva tal como eu consigo ver ela. Eu já disse aqui que nós temos uma capacidade de previsão há algumas semanas. Se o conflito da Ucrânia evolui de uma outra forma, ou se há, por exemplo, vamos dizer, um processo de paz na Ucrânia, se conseguem chegar lá, está muito difícil de prever isso, mas enfim, vamos dizer que chega. Todo esse panorama modifica. Os BRICS deixam de ter a mesma importância. A Rússia e a China passam a ter as plataformas normais. A China não deixou de ter. A Rússia passa a ter plataforma normal e vai se interessar menos pelos BRICS. Sobretudo se isso lhe for colocado como condição de negociação. E esta é uma visão que a gente tem com os dados possíveis que a gente tem. Agora, um sistema de economia política integrado, ou em via de integração, no caminho de integração, a construção disso, aqui no Atlântico Sul. Realmente, olha, o agroalimentar, tal como a conjuntura já estava colocada antes, é praticamente uma obrigação para qualquer decolagem econômica de países com desenvolvimento intermédio. Ou seja, que as desigualdades que existem, elas se refletem, todas as desigualdades, elas se refletem logo no nível de nutrição da população. E, em segundo lugar, no nível da habitação. Portanto, nós temos pela frente dois setores em que a região toda é um supermercado agroalimentar e de construção civil. São duas áreas importantes. Essas duas áreas realmente podem dar lugar. É claro que, com a liberalização dos capitais, a gente vai ter o risco de termos as grandes multinacionais do agro à frente. E elas estão preparadas para isso. A Nestlé está fazendo esforço nesse sentido, a Libes está fazendo esforço nesse sentido. Vamos ter isso. Portanto, isso mais a construção civil não se desenvolve sem crédito. Não há nenhum país que tenha, nesse momento, disponibilidade de cash para desenvolver modelos, nem mesmo o Brasil, que é o mais forte de todos. O Brasil é muito forte no agroalimentar, muito. Pesa à escala mundial. Se, por exemplo, a Ucrânia, a retirada do cereal ucraniano é um problema à escala mundial. A Ucrânia é o 8º produtor mundial de cereal, tem um total de 62 milhões de toneladas.
O Brasil tem 6 vezes isso. Se há uma crise na produção agroalimentar, seja de cereais, seja de outras coisas, inclusive já processado, isso cria um problema mundial. Pois bem, a capitalização do agroalimentar brasileiro não chega para duplicar essa produção. Tem que ter crédito. Então, eu sugeria, como forma de trabalho, um terceiro ponto de trabalho primeiro, desenvolver o agroalimentar, segundo, trabalhar os novos padrões energéticos, desenvolver realmente, mesmo que o custo inicial seja muito alto, o custo a médio prazo é uma redução e dá autonomia, que é as energias renováveis, e o terceiro é tentarmos fazer uma integração que é muito difícil de fazer, que é no setor bancário. O setor bancário relativo ao crédito. Ora, é aqui que estas duas perguntas entram em acordo. O Banco dos BRICS pode ter aqui um papel capital. Tanto o Brasil com o seu BNDES, quanto a China com os seus bancos, eu não sei como é que estão os bancos da Índia, porque há muitas informações contraditórias, mas a própria África do Sul, que tem muita ligação, dois bancos fortíssimos, o Standard, que agora é autônomo, é só sul-africano, e o ABSA, há aqui uma possibilidade de realmente nós fazermos uma integração ou uma política de coordenação bancária sem a qual nenhum dos dois outros setores vai funcionar. O agroalimentar exige muito investimento e muito crédito, as energias renováveis também, e se nós vamos depender do FMI, do Banco Mundial e dessas regras, o processo vai ser bloqueado. Eu não sei se eu respondi, a gente não consegue responder a tudo, eu respondi mais em termos de vias de pesquisa que nós temos que trabalhar. Se não tiver nenhuma pergunta, o Tim comenta e eu, vamos ver só se tem alguma outra pergunta. Gustavo, Gabriel, Jair saiu, Yasmin. Se tem alguma pergunta? Enquanto... Pode falar, Gustavo. Eu escrevi aqui no chat. Desculpa, eu estava prestando atenção no professor. Repete aí, faz a gentileza. Quer que eu leia ela? Faz um favor. Então, boa noite a todo mundo. Minha pergunta que eu elaborei no sentido assim: confiança é essencial para o bom funcionamento da economia. E eu acredito que para a integração entre os blocos africanos, principalmente entre o SADC e o Mercosul, é essencial que o Brasil seja um player ativo nessa integração. O senhor acredita que ainda é possível estabelecer essa confiança, mesmo com um cenário tão estável, tanto no Brasil, América do Sul, e alongando ainda mais no mundo todo? Olha, eu não entendi bem a pergunta, desculpa. Não é que não entendi, não, eu não ouvi por causa do som. Assim, eu falei meio rápido também, mas... Se falar mais devagar, me ajuda. Não é que o som está ruim, o som do Gustavo não está assim. Mas, por favor, Gustavo, diga. Assim, eu acho que para fazer a integração da região, acho que é essencial passar pelo Brasil, né? Tanto pela proporção que o Brasil tem de produção, até pela quantidade populacional também. E eu acho que, igual o senhor comentou, que em relação ao primeiro processo de integração com o Brasil, ter participado, acabou que causou um certo rebuliço, sem a perda de confiança. Você acha que ainda é possível restabelecer essa confiança e até nesse cenário que a gente se encontra atualmente, que é de medo no mundo inteiro? Eu penso que projetos assim de grande envergadura à escala mundial, a reação dos centros de decisão é a mesma dos operadores nas bolsas. As bolsas têm um dia com crescimento de 1% e o dia seguinte com um recuo de 2%. Então, está todo mundo, mesmo a política internacional está sendo feita praticamente assim à vista de costa. É navegação de cabotagem, como diria o Jorge Amado. Eu não acredito que, enquanto essa crise, o próprio significado dessa guerra da Ucrânia não estiver bem esclarecido, ninguém vai tomar decisões dessa envergadura, de criar grandes blocos com grandes compromissos em termos de integração. Porque quando você diz integração, olha, eu realmente considero que estes aspectos aqui dariam lugar, por exemplo, a investimentos múltiplos. Quem é que arrisca? É que o nível do risco, nesse momento, não é só o risco financeiro e econômico, é o risco político. Ora, já esteve na mesa a possibilidade de uma guerra nuclear. Continua na mesa a possibilidade de uma extensão da guerra na Europa. Isso não pode ser excluído de forma alguma. E é claro que os rumos que agora vão ser traçados na África do Sul, na Argentina, no Brasil e na Índia são rumos muito importantes para definirem aqui quem está com confiança em quê.
a característica principal das relações internacionais neste momento é a falta de confiança. Portanto, e não é fácil de medir, porque não é a mesma coisa que os índices de confiança dos produtores, os índices de confiança dos consumidores, não é a mesma coisa. Quer dizer, os políticos não se expressam da mesma forma e é claro que os discursos que vão sendo feitos são discursos que levam a crer que as alianças internacionais elas estão sendo refeitas de tal forma que nós temos uma situação no Brasil que às vezes a gente diz de brincadeira assim, o grande apoio internacional que apareceu para o Lula foi Emmanuel Macron. Macron recebeu no Palácio do Eliseu pela primeira vez, com honras militares, e na escadaria do palácio, eu estudei na França, sei o que isso quer dizer. Um cara que não é chefe de Estado. Na França há muito essa coisa, hein? Quem é recebido em Versalhes, quem é recebido no Eliseu e quem é recebido depois em Matignon, naqueles outros palácios menores. Portanto, o Macron jogou e joga a carta do Lula. E o Bolsonaro é amigo do Putin. Agora, meus amigos, me digam que num contexto desse tipo, onde isto é como no amor, hein? Isto funciona por sinais. Se você manda o sinal errado, bom, das duas uma, ou você confunde o outro parceiro, ou você realmente está querendo confundir mesmo. Então, eu penso que a atual conjuntura mundial é uma conjuntura de sobrevivência, em termos mesmo políticos, onde cada país está tentando responder às suas conjunturas internas, se preparando para o que parece ser o refazer da distribuição de cartas à escala mundial. O Gustavo, eu sinceramente, mais do que isso eu não posso lhe dizer. Mais do que isso seria tentar adivinhar. Mas a sua preocupação, a sua pergunta, é a pergunta que toda a gente faz. Eu vou fazer um comentário, Otim, aí você fica à vontade, faz a réplica se você quiser, faz o comentário final e passa para o João Noel encerrar. Tudo bem? Professor, o meu comentário é o seguinte, você falou em energias renováveis como um setor estratégico para a integração regional, por que você não coloca aí o petróleo como um elemento fundamental de desenvolvimento de uma cadeia produtiva ligada ao petróleo, que o petróleo não é só um combustível, ele tem um componente químico. Quer dizer, o Atlântico Sul ele é rico em petróleo, por que não você colocou o petróleo como elemento nesse desenvolvimento tecnológico, né, no Sul? Tá certo? Aí, minha palavra, eu agradeço demais a sua palestra, né? Então, passa aqui para o Tim fazer o comentário e a pergunta final, e você, por gentileza, né, faça as suas considerações depois, se você, ao responder as nossas perguntas, se você quiser, né? Tudo bem, Tim? Você, por favor, faça aí a comentário. Olha, antes do Tim falar, Jairo, quando eu digo energias renováveis, é realmente como os grandes grupos de pesquisa sobre energia estão funcionando, certo? Nesse momento, terminou ontem, o Fórum de Energia África, que foi desta vez realizado em Bruxelas, na Bélgica, para ter mais dimensão. Energias renováveis não excluem o petróleo utilizado no quadro do Acordo de Paris, não exclui, certo? O que a gente nota, o que nós notamos é que os produtores de petróleo são uma minoria à escala mundial. Portanto, o petróleo vai necessariamente incidir no aumento das faturas desses outros países. E se o petróleo não for um novo padrão energético, o petróleo não for energia única, se a gente conseguir diversificar as energias, tudo bem. Mas eu não creio que não está à vista que substituir o petróleo completamente, não tem sentido. Então não exclui, uma coisa não exclui a outra. Se a gente conseguisse chegar a 25% de energias renováveis num país como o Senegal economizava na mesma proporção aquilo que tem que pagar na importação de petróleo. Não é brincadeira, 25% de economia que pode canalizar para outros investimentos num país que tem metade da população na situação em que está, é por isso, só por essa razão, não é para excluir o petróleo, não. Tudo bem. Por favor, Tim. Sim. Quero ressaltar a importância de que você disse, professor João Noel, sobre o perigo de guerra. O primeiro parágrafo do apelo nosso
É exatamente esse ponto. O sistema neoliberal está irremediavelmente falido, mas os governos ocidentais, em vez de tirarem as consequências deste fato e de reorganizarem fundamentalmente o sistema, agravaram o confronto com os seus alegados concorrentes sistêmicos Rússia e China. Isto levou como resultado das 5 expansões da OTAN para leste a uma crise de mísseis cubana invertida e uma guerra no meio da Europa que poderia potencialmente escalar até uma terceira guerra mundial nuclear. E termina o apelo. Nós, os signatários deste apelo, somos da convicção de que o sistema da globalização, com o seu capitalismo brutal de abutres, tem falhado em termos econômicos, financeiros e morais. Temos de fazer das pessoas a prioridade da economia, que não é uma loja de autosserviço para bilionários e milionários, mas deve servir o bem comum. A nova ordem econômica deve garantir os direitos inalienáveis de todas as pessoas na Terra. Assim que esses são o começo e o final, o conteúdo por meio é importante, mas quero agradecer muito os seus comentários. Eu antecipo com prazer seguir discutindo, troca de e-mail, de estudos. Eu vou, se você pode mandar para mim alguns da bibliografia sua, para mim seria um grande prazer entrar mais no seu pensamento. Perfeito. Eu passo o seu e-mail para você, Tim. Exatamente. Professor João Noel, por favor, você faça os comentários finais, aí eu vou convidar, depois que você falar, convidar o pessoal para a próxima sessão. Por favor. Bom, olha, eu fiquei, quer dizer, é sempre uma alegria conseguir conversar com pessoas que trabalham na mesma área de interesse em pesquisa que você trabalha. Então, eu tenho muita dificuldade, né, em encontrar, por isso é que esse projeto está baseado no Rio de Janeiro e em Lisboa, para ampliar as bases de apoio, as bases de interesse, e o baseado em Lisboa, porque Lisboa foi capital do Império Português, mas nunca teve tanto intelectual africano em Lisboa como tem agora. Então, realmente todo mundo... Quando se quer conversar com o pessoal PALOP quer dizer País Africano de Língua Oficial Portuguesa, o pessoal dos PALOP, todo mundo considera, bom, vamos encontrar em Lisboa, porque não tem, você me encontrar na praia, eu falo com os cabo-verdianos. Se São Tomé, que São Tomenses. E ali está um bloco grande das universidades portuguesas têm recebido esse pessoal e realmente ali tem um centro de estudos que me tem apoiado bastante, o que não impede que eu tenha aqui com frequência a Angola e a África do Sul. E aqui, então, no Brasil, as dificuldades são muito maiores em termos acadêmicos e a presença neste grupo me dá muito conforto e eu tenho certeza que vamos continuar um diálogo com as várias perguntas com que nós estamos. Ou seja, que eu procurei responder várias perguntas em termos da primeira fase, está no livro, nesse livro ainda, que só tem edição em Portugal, ainda estamos vendo agora como é que vai se fazer aqui na UF para fazer essa edição, e depois, quer dizer, temos um fato que ajuda muito, é que os debates sobre a conjuntura política e social dos dois lados, eu tenho vindo a fazer a ponte, os debates são semelhantes. Como é que se restabelece um clima de confiança institucional, isso significa como é que se consolida a democracia, e depois um outro problema é que países de grande impacto, como são o Brasil e a África do Sul, é uma coisa curiosa. África do Sul, Brasil e Argentina, nos anos 30, iniciaram, sem contato entre eles, iniciaram um processo de industrialização. O que se passou no Brasil com a Revolução de 30, se passou sem revolução na África do Sul e quase sem revolução na Argentina, numa reação à crise de 29. É uma região que tem países que, digamos, que instintivamente tem uma capacidade de reação muito grande, isso dá criatividade. É um primeiro ponto. O segundo ponto é que os dois maiores países da região têm uma blocagem séria, porque são países de grandes desigualdades, que é o caso do Brasil e da África do Sul. Desigualdades racialmente marcadas.
Eu escrevi um outro livro, que até o professor Jairo até tem esse livro, que se chama Imposturas Identitárias, que não é só sobre a questão racial, mas é também sobre isso. Ou seja, que as identidades aparecem, e é isso que complica muito o debate econômico. As identidades aparecem, tem um francês que disse isso muito bem, as identidades aparecem para apagar os aspectos sociais e apresenta-se como fator principal de antagonismo uma suposta identidade que muda sempre, que não corresponde a quase nada, mas que foi criada como ideologia sempre que se quer fazer ou xenofobia ou acaba sempre lá no racismo. O que a extrema-direita faz, por exemplo, na França, com a história da identidade francesa, é para excluir os negros e os árabes, mesmo nascidos na França. Então, nós temos aqui um conjunto de problemas no Atlântico Sul, que eu estou estudando do ponto de vista de economia em relação com o poder, mas há muitos outros aspectos que têm que ser estudados aqui. E estes nossos debates aqui mesmo, no caso concreto do Brasil, tem o valor da originalidade, o que dá muita responsabilidade. Eu não sei se tem mais algum grupo estudando a região, a não ser entre os militares, que há de certeza. Não, entre os militares há de certeza. A nível da Marinha, a nível da Escola de Comando de Estado-Maior aqui no Rio, o Atlântico Sul é muito estudado, do ponto de vista econômico. Inclusive, na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército aqui no Rio, eu já fui chamado lá com frequência para falarmos dessas coisas. Mas a nível dos civis, esse deve ser o único grupo que funciona. Então, Jairo, isso aumenta a responsabilidade do grupo e a necessidade da gente continuar com ele, tá? Eu queria agradecer a presença de todos, já sabem que podem contar comigo, e é claro que os meus contatos estão à disposição também. Se eu tiver perguntas a fazer para vocês, quem me quiser fornecer e-mail, eu também agradeço. Muito obrigado. Então, eu gostaria imensamente de agradecer ao professor João Noel pela gentileza, pela dedicação, pela ajuda ao nosso grupo, né? A nossa ideia realmente é essa, reunir, continuar com o fórum, a cada vez chamando o intelectual. Gostaria muito que você continuasse nos ajudando a pensar o Atlântico Sul. Muito obrigado, ficamos bastante contentes. Depois nós vamos disponibilizar a gravação dessa sua palestra no nosso site e convido a todos aí no primeiro sábado de julho a continuar o debate. Vai ser a Fernanda Brazowski, ela acabou de mandar um e-mail para mim dizendo que não pode estar, vai assistir a palestra, ela vai falar sobre as teorias geopolíticas e o Atlântico Sul, como que o Atlântico Sul ela tenta aplicar o conceito de geopolítica, os conceitos clássicos de geopolítica à nossa região. Então, estão todos convidados, agradeço demais, e vou avisar a todos aqui, então, que eu vou encerrar e parar a gravação, tá bom?